aqui. Fala, galera. Tudo bem? Boa semana a todos. Estamos começando aqui mais um programa do Clube dos Cancelados. Nós três aqui, Kenny, Rodrigo, direto dos Estados Unidos, da terra da liberdade, da grande democracia americana. E eu aqui, esse palhaço, com essas duas figuraças, comandando mais um programa do Clube dos Cancelados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa eleitoral, é isso, né, pessoal? É isso. Falar um pouquinho sobre os institutos, o que cada um acha aí. É um papo polêmico, como a gente gosta pouco de entrar em papos polêmicos, né? Vamos entrar em mais um hoje, falando aí um pouco sobre as pesquisas. Vamos começar aí vamos começar com o Rodrigo? Pode ser? Pode ser, hoje. Rodrigo, só falando assim, ó, o nosso fantasia tá cada dia mais bonito, cortou o cabelo, olha que legal, ó. Impressionante. Tá ficando chique, tá clarinho, tá com o cabelo cortado. Já esse programa vai estar dando tanto dinheiro que eu vou comprar um Ray-Ban. Vou deixar de usar óculos de farmácia. Depende de vocês, meus amigos. Vamos ver esses nossos vídeos aí, pelo amor de Deus. Vamos compartilhar. Tocar no canal, né? Deixem o joinha e ative a sininho. Rodrigo, meu querido, vamos começar então com você. Eu sei que você já deu uma pesquisada aí geral, ampla, você é o cara das pesquisas. Para falar sobre o Instituto de Pesquisa com você mesmo. O que você acha, meu querido? Você acredita? Vamos começar assim. Você acredita nos institutos de pesquisa? Então, essa pergunta é muito interessante, é bacana. Não, eu não acredito nos institutos de pesquisa. Ponto. Aí a pergunta, se você me fizesse o seguinte, Rodrigo, você acredita nas pesquisas? Sim, eu acredito em pesquisa. Quando eu fiz faculdade, eu tive um professor de estatística e foi praticamente todo ano a gente fazendo estatística 1 e 2, falando sobre pesquisa. E ele era especialista em pesquisa eleitoral. Ele tinha uma empresa que fazia pesquisa eleitoral na região de Juiz de Fora, da Zona da Mata. E no começo, eu, como quase não sou crítico, né, quase não gosto de meter o dedinho na ferida e questionar as coisas, eu questionava o cara o tempo todo. Eu tava achando, falei, esse cara daqui a pouco vai perder a linha comigo, vai se aborrecer comigo aqui em sala de aula. Quase não acontecia de professor se aborrecer comigo. Era raro, mas acontecia com frequência. E aí, ele me explicou, ele teve muita paciência comigo, e me explicou de maneira muito minuciosa a forma e as fórmulas de uma pesquisa bem elaborada. Então, eu aprendi bastante. Bem elaborada em que sentido? Bem elaborada no sentido da palavra pesquisa. De ser correto. Isso. De colher o resultado mais assertivo. De colher o resultado mais assertivo. Né? Aí, ser imparcial. Né? As formas que se tem de colher o resultado mais tendencioso, aí já são outros métodos e outros mecanismos que não é o correto da fórmula da pesquisa. Né? Então, eu até então, muito sinceramente, eu não acreditava em pesquisa. Que fica sempre aquela, né? Ah, o Ibope já te pesquisou na rua? O Ibope já te parou na rua? Tem sempre aquelas perguntinhas que um faz pro outro, né? E realmente, se a gente parar para ver aqui, quantas pessoas a gente conhece que já foi pesquisado pelo Ibope? Então, são pouquíssimas pessoas. Eu conheço uma pessoa que já foi. Uma pessoa. Uma. Então, assim, é muito raro. Então, aí gera aquela dúvida pra gente. Mas realmente. Não vota no PT, não. O apanhado, pra você ter uma ideia, para cada 100 milhões é em torno de 2.000 pessoas. É ínfimo. Bem pequena, né? É uma amostragem muito pequena. Mas né, só que é feito de maneira muito técnica essa amostragem. Então, não é feita uma amostragem aleatória. É óbvio quando se é algo levado a sério e com a intenção de se colher realmente um resultado. Não só uma pesquisa eleitoral, mas como é muito usado também a pesquisa de mercado. Muitas grandes empresas, antes de lançar um produto, antes de lançar uma marca, antes de lançar uma própria empresa, lança mão de uma pesquisa de mercado
e que tem que ser feita de maneira muito criteriosa, porque senão a chance de você jogar dinheiro no ralo é grande. Então, é muito interessante a instituição pesquisa. Agora, os institutos de pesquisa é que realmente, historicamente, principalmente de alguns anos para cá, não se dá para confiar em hipótese alguma. O erro dos caras é uma coisa grosseira. O Ibope, infelizmente, do fenômeno Bolsonaro em diante, Será que simplesmente é erro? morreu. O Será que é Datafolha erro? acabou, até mudou de nome. Então, assim, são Rodrigo, institutos isso que aí que eu ia te eram falar, era isso que eu ia falar. são institutos que eram O Ibope mudou de nome, né? tradicionalíssimos, são institutos que eram tradicionalíssimos para nós, cidadãos, que era onde a gente se baseava nas pesquisas, e que, de repente, eles se envolveram de tal forma no espectro político que realmente perdeu a confiabilidade. Então, Rodrigo, vou fazer uma pergunta confio na agora para o pesquisa Kenny. sim, nos institutos, nem tanto. Não. Vou fazer uma pergunta agora, uma provocação, Kenny, para você aí. Para mim, Você acha que o problema das pesquisas são os institutos, ou você acha que o problema são das pessoas ou empresas que compram a pesquisa? Porque você sabe que é feita uma encomenda, né? Vem ali uma empresa e compra essa pesquisa. Então, diz para mim, o que você acha? Você acha que o problema são os institutos ou quem compra, ou é o cliente? Ô, João, na verdade, nós vamos falar de duas formas diferentes. Um exemplo. Se for por uma empresa, para lançar, que nem o Rodrigo falou, uma marca, o cara vai comprar um instituto, mas que ele acredite ser mais confiável. Então, isso daí é uma pesquisa correta. Então, quer dizer, isso vai ser assertivo. Por quê? Porque não tem tendência política. O que eu acredito é que as pesquisas são compradas e direcionadas para aquilo que o cara quer. Politicamente falando, por exemplo, tá? Então, você vai lá, você vai fazer uma pesquisa de, sei lá, a esquerda vai fazer uma pesquisa. Aonde que ela vai fazer a pesquisa? Ela vai comprar do José Neto Couve, sei lá, quem seja. Lógico que ela vai procurar a parceira dela, né? Que é o Ibope, por exemplo, né? Foi um dos que se perderam nesse caminho. E vão fazer a pesquisa, sei lá, na periferia, por exemplo, que é tendencioso. Então, assim, eles vão induzir aonde que a pesquisa é mais interessante. Então, assim, para te falar a verdade, eu acho que quem compra, que pede para ser tendenciosa, mas quem compra, você acha que você acha que quem compra, então, induz? Induz, com certeza. Assim, ó, tem quem compra, induz e pede, quero que faça a pesquisa aqui, e também tem os institutos que já são comprados, e aí não precisa nem falar nada. O cara vai lá e já compra e já era. Aí, pegando e faz a conclusão. Pegando o gancho dos dois aí, Kenny, Sim. quando teve aquela situação do vídeo do Flávio, do áudio, né, do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, imediatamente o PT já contratou o Datafolha, Datafolha, para fazer uma pesquisa de intenção de voto. E aí foi feita uma pesquisa eu esqueci qual é o termo que eles usam, que estimulada. Foi feita uma pesquisa estimulada. Após esse vazamento do áudio, você ainda votaria no Flávio Bolsonaro? É óbvio que o resultado não poderia ser diferente, ao ponto de o Nunes Marques, que hoje está à frente do TSE, proibir a veiculação dessa pesquisa, porque foi uma pesquisa nitidamente, legalmente tendenciosa. Isso foi feito no momento específico e induzindo a pessoa àquele comportamento que as pessoas ainda nem sabiam exatamente o conteúdo real ou mais detalhado. Isso o assunto ainda não tinha sido. Exato, o assunto ainda não tinha sido trabalhado pela mídia, só tinha vindo um escândalo a público.
né? E aí ninguém sabia dos pormenores desse escândalo a público, né? É igual... Rodrigo, eu É igual- vou voltando, Rodrigo, voltando 4 anos atrás, nós vimos aí números absurdos, né? A diferença entre Lula e Bolsonaro tinha algumas pesquisas que davam quase 20%. Aí, aproximando da eleição, os números começaram a enxugar, né? Mas a indução já foi feita. Concordam comigo? Aí, rapidamente, Kenny, ontem eu assistindo o programa Roda Viva da TV Cultura, colocaram até um outro jornalista agora para ser o âncora, acho que é o Ernesto Palha. Ernesto Palha, que melhorou bastante o programa, né? Porque difícil. tinha uma âncora, não, mas você não viu antes, meu querido. Você não viu antes como era. O negócio estava absurdo. Não tem estômago para assistir. Eu não assistia mais. Mas enfim, como a gente ia fazer hoje o programa sobre pesquisas, estava lá coincidentemente a CEO do Instituto Ideia. Aí o Ernesto Para estava falando, realmente, mas vem cá, se o Instituto não está aí para acertar, ele está aí para quê? Fez uma provocação a ela, né? E ela respondeu da seguinte forma: nós estamos para pegar o retrato do momento, não o que vai acontecer. Aí é maravilhoso, né? Aí é lindo, é maravilhoso, mas tudo bem, está pegando o retrato. Então vocês veem, há 4 anos atrás, como eu falei, o Bolsonaro ficou a eleição inteira à frente, 20 pontos atrás, em quase todas as pesquisas. Se não me falha a memória, a única pesquisa que dava pau a pau era a Paraná Pesquisas. Que é a que mais acerta. Foi a única que dava. Tinha uma outra lá, se eu não me engano, a CNT, alguma coisa assim, alguns outros institutos menores que davam ali proximidade. Beleza? Chegamos próximo da eleição, o Datafolha e mais alguns outros desses maiores começaram a enxugar o tamanho da diferença. Chegando próximo da eleição, a gente já estava ali próximo de 6%, 8%, né? Aí eu pergunto a vocês e se vocês têm essa mesma impressão. Foi tão absurdo há 4 anos atrás que os institutos hoje não conseguem mais lançar esses números absurdos, que todos sabiam que estava equivocado, né, no passado, mas que com certeza ajudaram a culminar aí com a eleição do Lula para a presidência da República. Vocês acham que arranhou tanto os institutos? Vou formular assim a pergunta. Vocês acham que ficou tão ruim a imagem desses caras, desses institutos, que eles estão fazendo uma coisa agora mais decente? Vocês acham que pode ser esse o caminho? Foi esse o caminho? Ô, João, eu vou falar, dar o meu pitaquinho aqui também sobre isso. Eu acho assim, ó, não foi só essa parte de se estar muito ruim, de eles se queimarem tanto, porque, inclusive, até as pesquisas hoje, há tempos atrás, quando a gente fazia pesquisa, era 1 ponto percentual para cima e 1 ponto percentual para baixo. Rapaz, de repente começou a subir, isso aí, 2, 3, 3,5 ponto percentual de margem de erro. De margem de erro. A margem de erro é 1 para mais, 1 para menos. Agora já está com 4, 5, 3, 4. Então, assim, já ficou feio. De tanto que eles fizeram esses absurdos, essas... cagada, vamos falar cagada já. A margem de erro aumentou bastante. A margem de erro aumentou, por quê? Bem lembrado. Por causa disso, porque para criar-se uma narrativa ou criar-se uma história que, não, essa margem de erro deu eleição para um ou para outro. Normalmente para a esquerda, tá? Mas, enfim, normalmente para a esquerda, essa porcaria. Até, inclusive, se a gente pegar as pesquisas de todos os esquerdas nas eleições que ganharam, em todos os países aí nos anos anteriores, pode ver, pode pesquisar. A margem é pífia de diferença entre a esquerda e a direita. É 50,5 e 49,5. Pode pegar.
todas as que não, que supostamente a urna, não vou falar da urna, né? Não pode falar da urna? Pode. Eu posso. Uns não tem urna, né? Mas uns não tem urna. Mas aqui é interessante que a urna deu essa diferencinha pequena, né? Mas aí descredibiliza. Aí é onde você vê a descredibilização desses institutos. Só dar um pitaquinho aí para você continuar a sua resposta. Não, pode mandar para o Rodrigo já. Essa mesma CEO de ontem do IDEA disse que vários institutos, e foi bem lembrado isso, agora eu não lembrei para passar antes na pergunta, vários institutos, há 4 anos atrás, diziam que não teria nem segundo turno. Né? Que a margem seria tão grande que ele ganharia já no primeiro turno. E aí ela diz o seguinte, que o IDEA foi um dos primeiros institutos a falar, não, vai ter segundo turno sim. Por que vai ter segundo turno? Porque existe aí um número de brasileiros que não vão votar, que giram em torno de 25% a 30% de abstenção, né? E ela diz que é muito pior para o Lula a abstenção do que para o Bolsonaro, do que foi para o Bolsonaro na época e que será agora para o Flávio, porque são pessoas mais escolarizadas, que votam no... O que ela falou, tá? Não é minha opinião. Que são pessoas mais escolarizadas, enfim, que vão votar de qualquer forma. Se tivessem que escolher um candidato, escolheria o candidato da direita, seria isso? Não, mas então não é pior. Então não é pior pro Lula. É ruim para o Lula. E há 4 anos atrás só iria para o segundo turno porque o índice de abstenção é muito maior do lado de lá do que do lado de cá, entendeu? Uhum. O João, eu entendi o que você falou, mas quando o nível de abstenção é mais escolarizado, a tendência é piorar pro Flávio, para a direita. Mas é isso. Entendeu? Mas ele falou que é melhor pro Lula. Não, ao contrário. Ao contrário, tanto você vê nas pesquisas, até mesmo nessas pesquisas, que acreditando ou não, quanto mais a escolaridade, mais o voto no Flávio. Eu acho que vocês estão falando a mesma coisa de visão diferente, que olha só. É isso? Então, quando a abstenção é alta, prejudica os candidatos da direita. Da esquerda. Da direita, João. Da esquerda. Então, porque são menos... Porque, por exemplo, vamos falar que tem 15 que não foram... Que desses 30, a maioria das pessoas que não vão votar é de escolaridade mais baixa, ou seja, pró-esquerda. Eu entendi o que você falou, mas normalmente quem não vota é o mais escolarizado. Não é. Não, pelo contrário. Pessoas como a gente não vão deixar de votar de maneira alguma. Deixa. Mas você pode ver algum grupo... Eu sinceramente, se você viu o programa ontem e foi levantado esse dado, porque tá aí uma curiosidade que é bacana. Eu nunca fui atrás dessa estatística. Entre as abstenções, não vou nem dizer nulo e branco. Nulo e branco eu acredito até que seja pessoa ignorante. Mas entre as abstenções, eu nunca tinha parado para refletir sobre qual é o maior volume de pessoas que se abstêm de votar, qual é o perfil dessas pessoas. Inclusive, então você está dizendo que o perfil dessas pessoas é de um perfil de menor escolaridade, o que se abstém. Perfeitamente. Menor escolaridade, aí você tem razão. Menor poder financeiro, porque precisam ir trabalhar, por exemplo, no domingo da eleição, ou precisam fazer algum trabalho extra e acabam não indo votar. Isso, quer dizer, isso é o que a CEO do Instituto IDEA falou. Tá? E que ela, 4 anos atrás, já identificava isso no instituto dela, que ia ser maléfico ao Lula, à esquerda. Eu vou até realmente me aprofundar um pouco mais nisso, porque eu, sinceramente, a percepção que eu tenho é o contrário. É porque com a chamada polarização, as pessoas com menos inteligência, são aquelas pessoas que são de esquerda e levantam bandeira e são ideologizados. Eu não estou falando de conhecimento, tá? Estou falando de inteligência, são duas coisas distintas. É diferente. Cultura inteligente. Então, são pessoas mais ideologizadas.
Esses não deixam de voltar em espécie alguma. Agora, eu conheço muita gente, muita gente do meu convívio, que Só para são falar, o pessoas, isentão, que o amigo nosso fala, os isentões. são pessoas do nosso nível de instrução, politizadas, entre aspas, tem lá o seu nível de politização. São pessoas que normalmente ficam naquela. Eu queria uma terceira via, eu queria uma terceira opção. Não tem, então não vou votar em ninguém. Então não vou nem perder meu tempo para ir lá votar. Então, Ou senão falar, tudo porcaria, não vou votar em nenhum. a minha percepção é que os que se abstêm têm esse perfil. É aquele cara mais isentão de maior inteligência e que, tipo assim, na época do Bolsonaro, esse Bolsonaro é ignorante, fala muito palavrão, isso não pode ser presidente. E na época do Flávio, o cara que faz rachadinha, o Lula é um ladrão, mas o Flávio faz rachadinha, então não vou votar no Flávio porque ele faz rachadinha. Então, eu acho que a abstenção, a impressão que eu tenho, tá? Não estou afirmando porque realmente eu nunca me aprofundei nisso. Mas a sensação que eu tenho é essa. E aí, tanto é que eu vejo a esquerda, eu não vejo ninguém da esquerda, absolutamente ninguém da Rodrigo, esquerda fazendo campanha para as pessoas irem Ó, votar, não se absterem. eu na minha empresa, para você ter noção, várias pessoas já passaram por lá e você sabe que restaurante só abre de domingo, né? A maioria das pessoas não vão votar. ó, só para. Eu puxei aqui no Geógrafo, nosso amigo Geógrafo. Ele falou, tá escrito aqui assim, ó, no Brasil, dados oficiais do TSE e análise de cientista política mostram que a maior taxa de abstenção eleitoral concentra-se tradicionalmente em eleitores de baixa renda, classe B e baixa escolaridade, com pico expressivo entre analfabetos. E onde o Flávio tem mais dificuldade? Não, com certeza. Se esse é o perfil realmente, não Vota tenha por dúvida. ele, tá? Se esse é o perfil realmente, não tenha dúvida. Não é só não o posso Flávio, falar não. isso, né? Não estou falando só o Flávio, não. Onde qualquer candidato da direita se põe com um candidato da esquerda. Enfim, é muito complicado isso. É muito complicado, mas é a realidade que a gente vive no país. Quanto menos escolaridade, mais se vota na esquerda. Quanto menos escolaridade, mais se vota na Isso esquerda. dito pelo próprio Lula. O próprio Lula falou, o cara quando começa a estudar um pouquinho, para de votar na gente. O cara quando começa a ganhar um dinheirinho, para de votar na gente. Dito por ele. Pelo próprio... É muito triste. Eu tenho tentado aí um pouco de... A gente não tem voz, né? A gente é um programinha que está começando agora, um programão que está começando agora, pequeno. A gente ainda não tem voz, mas o que eu tenho tentado conversar na internet que procure pelo menos um menos pior que esse, porque, cara, são 30 anos de poder que não trouxeram absolutamente nada, né? As pessoas continuam miseráveis. Você vê lá, eu vi o presidente da Câmara dos Deputados, não, porque nós vamos para o melhor do país. Cara, a Paraíba, o cara é presidente da Câmara dos Deputados e... Você está falando do empobrecimento do país? O nosso presidente conseguiu a façanha de declarar patrimônio menor nesses últimos 4 anos do que em 4 anos anteriores. Isso é até ele, que está envolvido em um monte de corrupção, está ficando mais pobre. Imagina a gente, réis mortais, pô. E o prefeito da nossa terra, pobre. E o prefeito da nossa terra que declarou, se eu não me engano, 135 mil reais de patrimônio. É um brincalhão, né? E isso é porque ele mil reais de patrimônio. Um Tiguan, né? Ele tinha um Tiguan ainda de 120 mil, eu acho. Brincadeira. Comédia, o país né, que a cara? gente vive, o país que a gente vive, e as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, acreditam nesse tipo de candidato, caçaram os direitos políticos hoje do garotinho. É fake news, é verdade. Eu acho que é fake news isso aí, tá? Não, senhor. Eu só vi em página pequena isso aí. É verdade. Ele vai recorrer e vai continuar. Mas é isso. Agora sim. Meu amigo, começou a bater no sistema. Meu amigo, tchau. É triste, né? Por Rio de Janeiro é triste, né? Mas o pior é que o garotinho tinha grande chance de ganhar, tá?
Nossa, mas tudo bem, né? É que, na verdade, vocês são carioca, eu não. Mas né? ele O começou Rio tinha a que ser bater. reeditado, né? Pra você tá Rodrigo, fácil votar, né, Kenny? Tá fácil. ele começou a bater no sistema. Já vem batendo no sistema há muito tempo, garotinho. Não sei se vocês têm acompanhado as lives O dele. Witzel bateu também. Acompanha. É só sensacionalismo também. Não, concordo. Eu concordo. Não estou aqui defendendo. Eu estou falando o quê? Começou a bater e tinha a chance de ganhar. Vamos derrubar que é mais fácil. Foi igual o Roberto Jefferson. Fizeram isso com o Roberto O Jefferson. Witzel bateu, olha o que virou o Witzel. Bateu aí. E já apareceu de novo aí, já tá batendo de novo. Daqui a pouco Agora, vamos lá. Voltando às nossas pesquisas. Agora eu vou botar pimenta mesmo. Bota a pimenta para a gente encerrar. Agora a pimenta. É o seguinte. Pesquisa ou não, esses pesquisador ou não, esses institutos, acertando ou não, será que a eleição vai ser certinha, mesmo com as urnas aí? Então vamos lá, para eu responder isso, deixa eu falar um pouquinho da confiabilidade das pesquisas. Só para a gente fechar o assunto pesquisa e depois a gente entra na maquininha de Bangladesh, botão. Isso, naquela maquininha que sai dinheiro. Que não tem aqui nos Estados Unidos, não tem. Então, na maior democracia, é estranho. Não tem. Mas vamos falar para fechar o assunto pesquisa o seguinte. É tão confiável a pesquisa que existe a pesquisa pública, que é aquela que é divulgada, e existem as pesquisas internas, que são as pesquisas de referência dos partidos. Então, por que tem duas pesquisas diferentes? Por que eles não podem, os partidos não podem se basear nessas pesquisas que são divulgadas na mídia? Por que tem que ter uma interna em cada partido? Aí a gente já mostra que o que é divulgado para a gente, obviamente, é contratado por alguém com um determinado viés. Então, se os partidos acreditassem em pesquisa, eles não iam gastar dinheiro com isso. E como eu falei no começo lá, de acordo com a brilhante aula que eu tive, que no começo eu odiei a aula e depois eu fiquei apaixonado de estatística, realmente a pesquisa ela traz o resultado muito próximo do real. É óbvio que não reflete, como a CEO aí falou no programa da Roda Viva, como o João trouxe pra gente, ele não reflete a realidade, reflete o momento, mas traz o resultado de um apanhado coletivo. Então, assim, a pesquisa realmente funciona, ela é base, inclusive para grandes empresas, grandes multinacionais, para basearem o seu projeto de negócios é feito através de pesquisas de mercado. Pesquisa de mercado o tempo inteiro. Então, as pesquisas são ok, as pesquisas são legais. Agora, por que, se há uma pesquisa que é divulgada na mídia, os partidos precisam fazer uma pesquisa interna e normalmente com os mesmos institutos? Só aí já descredibiliza 100% qualquer coisa relacionada à pesquisa. Então, só para ficar. Só para esse corte aí. Não pode confiar nem na urna, você não tem nem. Você não tem nem aquele negócio. Agora vamos lá. No Brasil hoje. Eu vejo sindicatos contratando pesquisas. Exato. Cara, não tem a mínima lógica. Como você vai acreditar numa pesquisa feita por um sindicato? Então, agora só finalizando aí a pergunta do Kenny, a pitadinha de pimenta do Kenny aí. A gente sabe o perfil. Vou formular. Se a gente não confia nas pesquisas, nós vamos confiar no negócio que não imprime. Kenny, você me desculpa, cara, eu não gostaria de entrar nesse tipo de assunto, não, porque a gente sabe os problemas que a gente tem. Não, só Rodrigo está nos Estados Unidos. Só falando sobre mas estamos aqui para isso, mas né, questão de confiabilidade que a gente tem dentro do país. A gente sabe, então não dá para falar sobre esse assunto. É só uma questão do seguinte: o que me chateia muito sobre a questão das urnas, eu acho que é óbvio que tecnologia sempre vai ser bem vista e sempre vai ser bem-vinda em qualquer lugar. Pô, Rodrigo, você queria que o sistema eleitoral do Brasil fosse igual ao dos Estados Unidos? Sinceramente, não. Principalmente se tratando do Brasil. Se aqui, que é a maior democracia do mundo, já se tem os problemas relativos à apuração dos votos, você imagina se no Brasil fosse assim também? Que bagunça que não seria. Eu faço parte, sou sócio ainda de um clube em Juiz de Fora, que lá também é cédulazinha de papel, tem 2.000 sócios, e quem dá no máximo 500 sócios, eu acho, se não me falha a memória, que votam,
e na apuração já dá uma bagunça do caramba. Então você tenta imaginar uma apuração que não fosse algo que a tecnologia ajudasse, como são as urnas eletrônicas no Brasil. Então acho hiper válido. Existe segurança? É óbvio que existe segurança. Agora, o grande problema é quando se trata do ser humano. Aí a gente leva para o ser humano. O ser humano é capaz de tudo, meu amigo. Então, o mínimo que a gente poderia ter é um pouquinho mais de transparência nessa condução, que a coisa fosse mais transparente. Inclusive, o Congresso já aprovou, isso já é aprovado e pacificado pelo próprio Congresso, foi barrado pelo Supremo, a questão da impressão do voto da urna eletrônica. Não é voto impresso, voltar a cédula de papel. É a urna eletrônica, colocar numa urna de papel aquilo que foi impresso, para uma questão única e exclusiva de auditoria. Então não é para ninguém ter acesso àquele papel. Ninguém teria acesso àquele papel, a não ser as pessoas responsáveis por isso, que é só para uma questão de auditoria. Então, acho que não custava. É só isso, tá, João? Não vou dizer se tem fraude, se não tem fraude. Isso a Rodrigo, gente, a réis gente mortais, vive, não vai nunca saber, inclusive. Nós, a réis gente mortais, vive, a não gente temos vive condição de saber. Você está nos Estados Unidos e sabe muito bem o momento que a gente vive aqui no Brasil, né? Xandão, Então, Xandão, é só opinião, hein? Eu não quero ficar aqui com visto de asilo, não. Realmente a gente faz piada e tudo mais aqui entre a gente, né? Fala, tem vontade de falar, mas hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Com certeza. Esse é um assunto, eu até brinco que eu falo que é a sacrossanta urna, né? Ninguém pode falar absolutamente nada, senão você tá, né? Você é antidemocrático, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então, gente, belo programa, acho que deu para dar uma clareada aí, cada um pensa sobre os institutos de pesquisa, se são confiáveis, não são confiáveis. Agradeço demais a participação de vocês novamente. Kenny, chama aí os nossos patrocinadores, quem ajuda a gente, fazer mais um programa desse maravilhoso. Fazer mais um merchanzinho, né? Jabá. Isso. Inclusive tem que ir lá pegar no filé mignonzinho. Tá lá. Filé mignonzinho. Vou lá pegar no filé mignon. É isso aí, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E vamos lá com os nossos parceiros. Sabor de Alecrim Gold. Ó, filézinho mignon. Top, hein? Esse é filé mignon de verdade, viu? Magnólia Comida Efetiva. E 9 promoções. PKL Peças Diesel e Futevôlei com a MR Beat Force. É isso aí, galera. Beijo. Obrigado a todo mundo pelo programa maravilhoso. Fui censurado aqui por nosso careca de plantão, que é o fantasminha que não é fantasma. Mas eu vou falar mesmo, deixa que eu vou falar, tá? Se não quiser, eu falo, deixa eu falar. Tchau. Tchau.